Graças e paz, minha gente. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite de festa, de celebração, de gratidão a Deus. Rever pastor Marcelo e o outro Marcelo, Marcelo Ramos também, que tem estado sempre com a gente ali nos encontros da associação, nos nossos cafés, e tem sido realmente um tempo de parceria, de crescimento, de troca de experiências. Essa quinta-feira agora, Marcelo Ramos trouxe uma palavra tão preciosa sobre liderança ali, e como fomos edificados e abençoados, e Deus nos tem dado essa alegria de caminhar com esses servos de Deus, e ver o que Deus está fazendo aqui, né? Ver o que Deus está fazendo. E nossa oração é que essa igreja continue crescendo, continue sendo bênção para muita gente aqui nesta região da nossa cidade, que precisa conhecer Jesus, que precisa ter um encontro com Cristo, precisa ter uma experiência com o Senhor nosso Deus. Quando o pastor Marcelo estava falando, eu estava me lembrando que durante um tempo no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com uma congregação da nossa igreja que se reunia num hotel. E uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, nós não temos fachada. A fachada era do hotel, a gente usava o auditório do hotel, né? Eu disse: nós somos a fachada. A sua vida é a fachada. Lá no Banco do Brasil, lá na portaria do prédio, onde você estiver, você é a fachada da igreja. Que as pessoas consigam ver Jesus em você, consigam ter interesse em viver a vida que você vive, porque você vive com Jesus. Você pode dizer em alto e bom som: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma outra lembrança que vem à minha mente nesse momento é uma palavra do Wayne Cordeiro, no livro Igreja Irresistível. E ele tenta traçar ali algumas qualidades daquilo que, na opinião dele, seria a igreja irresistível, mas, na essência, ele se refere à igreja irresistível ao céu. A igreja que consegue arrancar aplausos do céu. A igreja que os anjos dizem: bis, façam de novo. Então, nossa oração é que vocês estejam sempre arrancando aplausos do céu, e que vocês sejam irresistíveis ao céu, que o céu não resista em aplaudir aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo o que Jesus mandou fazer. Estão fazendo discípulos, estão conduzindo pessoas ao encontro dele, a um relacionamento com ele, e isso é a essência da igreja de Jesus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou acessarem suas Bíblias aí, em Hebreus capítulo 12, um texto muito precioso para nós, que nos encoraja a prosseguir, e a minha palavra nesta noite realmente é uma palavra tão somente de encorajamento a vocês, que vocês permaneçam firmes nesse propósito que Deus tem dado a vocês aqui. Então, Hebreus capítulo 12, verso 1, vai nos dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso ou do embaraço e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, ou desprezando a afronta, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Então, essa palavra aqui de encorajamento nos encoraja hoje a algumas atitudes que devemos ter na nossa vida pessoal e na nossa vida como igreja de Jesus, como corpo de Cristo. O primeiro encorajamento é nos mantermos firmes no propósito de Deus.
nos mantermos firmes no propósito de Deus, para enfrentar os desafios que temos diante de nós, na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida eclesiástica, vida desta igreja. Certamente os irmãos têm uma caminhada inteira pela frente, realmente, 2 anos é o início de uma caminhada. No dia que o pastor Marcelo mandou uma mensagem para mim perguntando se eu poderia estar aqui, eu estava pregando em Caruaru, na PIB de Caruaru, que lá tem 102. Eu estava pregando nos 102 anos. Eu falei, estou pregando aqui nos 102, vou pregar aí nos 2. Né? Então, graças a Deus por isso. Né? Mas há 3 anos atrás eu preguei numa igreja nos Estados Unidos, num ministério com língua portuguesa lá, de uma igreja que é a segunda igreja da cidade, que tem mais de 200 anos. Eu nunca preguei numa igreja tão antiga. Nunca preguei. Olha que eu no Rio eu fui pastor de uma igreja com 113 anos hoje, e agora a Capunga tem 102 anos também. Então, os irmãos têm um caminho inteiro pela frente. Né? Se Jesus não voltar, daqui a 300 anos, os irmãos estarão aqui. Amém, irmãos? Aqui ou em outro lugar. Crescendo muito mais. Né? Então, ele pode vir amanhã, e nós desejamos muito que ele venha amanhã. Né? Mas se ele não vier, estejamos prontos, estejamos preparados. Aqui, o autor, que nós não sabemos, muitos indicam que tenha sido Paulo, mas realmente a maioria dos autores não bateu ainda o martelo a esse respeito. Ele fala que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira aqui, meus amados, não é a carreira profissional. É uma outra carreira. Deus tem proposto uma carreira para cada um de nós. Ele tem planos genéricos, por exemplo, o plano da redenção é para toda a humanidade, ele é para todo mundo, ele alcança todas as pessoas do mundo. Jesus morreu por todos, para que todos se arrependam, para que todos se convertam, para que todos se voltem para Ele. E isso é o que Deus deseja para todos. Agora, Deus certamente tem planos específicos para cada um de nós. Ele tem propósitos específicos para a nossa vida. Ele tem um plano para cada criatura. Ele tem planos para você. Ele tem uma carreira para você. Ou seja, ele tem uma proposta de vida para você. E vale a pena lembrar que os planos de Deus são infinitamente melhores que os nossos. Amém, irmãos? Os planos de Deus sempre serão infinitamente melhores que os nossos. O melhor que nós podemos fazer por nós mesmos é abraçar os planos de Deus, porque eles sempre serão melhores. A vontade de Deus é boa, o que mais? Boa, agradável e perfeita. Ela é sem margem de erro. Ela é agradável a Deus e ela nos traz realização pessoal. Essa é a carreira que Deus tem para nós. E a única forma de encontrarmos realização pessoal, satisfação pessoal, é justamente nos encontrarmos no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro da face da terra. É o lugar mais seguro da face da terra. O centro da vontade de Deus. Pode ser lá na faixa de Gaza. Pode ser em qualquer canto desse planeta, o canto mais perigoso desse planeta. A gente encontra hoje gente querendo ir para países onde a mensagem do Evangelho é perseguida. Mas tem gente querendo ir, porque sabe que essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. É o lugar mais seguro da face da terra. Certamente isso requer de cada um de nós algumas decisões. Vivermos de acordo com a carreira que Deus propôs para nós requer ajustes. Ajustes são dolorosos, irmãos. Ajustes são, muitas vezes, difíceis de serem feitos, mas necessários. Necessários para nós vivermos aquilo que Deus planejou para nós. Quando decidimos parar de adiar, parar de postergar e tomamos, de fato, a decisão que sabemos que precisamos tomar, as coisas mudam, a vida muda e ela encontra sentido, encontra significado. Deus tem um propósito para a sua vida e, por favor, não se esqueça que você só tem uma vida para cumpri-lo. Você não tem 2, você não tem 3, você só tem uma vida para cumprir o propósito de Deus. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, na sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo. Ele diz a Timóteo,
o tempo da minha partida já está bem próximo. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo pôde dizer no fim da sua vida, eu completei a carreira. A minha carreira não ficou pelo caminho. A minha carreira não ficou pelo caminho, eu completei a carreira. Eu fiz exatamente o que Deus me mandou fazer. Eu cumpri o propósito de Deus para a minha vida. Nós poderíamos passar aqui um bom tempo pensando, refletindo naquilo que pode fazer com que a nossa carreira fique pelo caminho. Mas você sabe o que pode distanciar você daquilo que Deus planejou para você. Ele sabe o que tem feito, o que tem impedido você de viver exatamente aquilo que Deus planejou para você. Da mesma forma como Paulo disse, completei a carreira, nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos a completar a nossa carreira. Ajuda-me, ó Deus, a completar a minha carreira, para que ela não fique no meio do caminho. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para terminar a sua carreira. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que terminaram mal, pessoas que ficaram pelo meio do caminho. Carreiras lindas e preciosas, mas que ficaram pelo meio do caminho. Deus tem um propósito para você, cumpra-o. Deus tem um propósito para a sua igreja. Irmãos da Igreja Batista da Redenção, cumpram esse propósito. A igreja existe por causa da missão, e não o contrário. Deus não criou a igreja para depois inventar uma missão, inventar o que essa igreja poderia fazer. Não, Deus já estava em missão no mundo. E Ele simplesmente nos chamou para nos unirmos a Ele naquilo que Ele já estava fazendo e continua fazendo. Então a igreja só encontra razão de ser, razão de existir, quando ela se une a Deus naquilo que ela está fazendo. Se ela não se une a Deus naquilo que ela está fazendo simplesmente entretenimento, ela está simplesmente distraindo as pessoas com uma série de coisas, de eventos e tantas outras coisas, mas ela não está fazendo o que Jesus mandou fazer. E eu costumo dizer lá na igreja que aquele dia precioso, nós vamos encontrar com o Cordeiro, e Ele certamente poderá nos perguntar aquela pergunta incômoda: você fez o que eu mandei você fazer? E talvez a gente tenha uma relação de coisas que a gente fez, mas coisas que nós achamos que deveríamos fazer, quando nós negligenciamos, quando nós nos distraímos com tantas outras coisas que Jesus não nos mandou fazer, que eram coisas do nosso coração, da nossa vontade, do nosso achismo, e não daquilo que estava no coração de Deus. Não aquilo que Ele essencialmente nos mandou fazer. A razão de ser da igreja está em sua união com Deus, naquilo que Ele está fazendo no mundo, buscar e salvar aquele que havia se perdido e redimi-lo do seu pecado, conduzir pessoas a Cristo. Mantenham-se firmes nessa carreira, mantenham-se firmes nessa missão, neste propósito. Tenham cuidado com a distração, mantenham o foco na missão, o foco naquilo que Jesus mandou fazer. Ele disse que nós deveríamos fazer uma coisa. Vão e façam o quê, irmãos? Vão e façam o quê? Discípulos. Você está fazendo discípulos? Você está fazendo discípulos? Isso aí é missão do pastor, é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade de todo crente. Estava falando com minha irmã hoje, e ela estava se reportando a uma igreja imensa lá no Paraná, a Igreja Batista, em que eles tentam de todas as formas com que todo mundo esteja discipulando alguém, todo mundo esteja sendo discipulado por alguém. Ela disse, meu filho está hoje discipulando 10 pessoas. A namorada dele estava agora recentemente participando do batismo, ao lado do batistério, vendo, juntamente com as famílias, pessoas sendo batizadas que ela discipulou.
Você está fazendo discípulos? Essa é a carreira que Deus tem para essa igreja. Esse é o propósito que Deus tem para essa igreja. Jesus só nos mandou fazer isso. Qualquer outra coisa que a gente faça não pode competir com isso. Por mais interessante que seja, não pode competir com a missão que Ele deixou para a igreja dele, que é fazer discípulos. Façam aquilo que Jesus mandou, perseverem, portanto, no propósito que Deus tem para essa igreja, na carreira que Deus tem para essa igreja. E justamente nesse contexto, Ele nos diz que nós devemos correr com perseverança. Não é de qualquer jeito, é com perseverança. Há um texto preciosíssimo de Hebreus, que eu gosto muito, você pode abrir sua Bíblia, você já está lá no capítulo 12, é só voltar algumas páginas atrás, no capítulo 10. Nós sabemos que a perseverança é uma qualidade de caráter, e Deus certamente nos ajuda a desenvolver e deseja que a gente desenvolva essa qualidade no nosso dia a dia. E aqui Ele nos estimula a fazer isso da seguinte maneira, Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Portanto, não percam a confiança de vocês. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Porque vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vejam aqui, perseverar para alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar atrás, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Certamente, ao longo da caminhada, os problemas vêm ao nosso encontro para nos abater, para nos desanimar, mas a expectativa de Deus é que perseveremos. Perseveremos. Deus disse a Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não desanime. Não desanime. O Senhor teu Deus é contigo, é com você, por onde quer que você andar. Ou seja, prossiga, não desista. Aproveite as oportunidades para crescer, para amadurecer, para experimentar Deus, para conhecer melhor a Deus. Celebre a fidelidade de Deus nesses 2 anos de caminhada. Quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos. Que coisa linda Deus está fazendo aqui. Celebrem a fidelidade de Deus, novos desafios virão, mas diante dos novos desafios, não desanimem. Corram essa carreira que Deus tem proposto para vocês com perseverança. Com perseverança. Outra recomendação que Hebreus 12, versos 1 a 3, nos dá é de mantermos o foco em Jesus. Ele diz, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa, ou seja, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Conservemos os nossos olhos nele, mantenhamos o nosso foco nele. Desviar o nosso olhar dos alvos de Deus é uma das principais tarefas do nosso adversário. Ele está o tempo todo fazendo, trabalhando, tentando de tudo para nos fazer distrair e tirar os olhos de Jesus. Ele está empenhado em nos fazer distrair, de tal maneira que não estejamos atentos, perseverando e buscando diariamente aquilo que Ele sonhou e idealizou para nós. Se queremos correr a carreira que nos está proposta, precisamos olhar firmemente para Jesus e não podemos tirar os olhos dele. O nosso olhar pode se desviar para várias direções, provocando a nossa distração. E podemos, por exemplo, tirar os olhos de Jesus por conta dos problemas da vida. É muito comum que isso aconteça. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Vocês se lembram? Jesus estava indo ao encontro deles, dos discípulos, Mateus capítulo 14, lá no final do texto, do capítulo. E então, era de madrugada, o vento forte, uma tempestade, eles acharam que fosse um fantasma, Jesus permitiu que Pedro fosse ao encontro dele, andando sobre as águas.
até o momento em que ele estava olhando para Cristo. Quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Quando ele começou a perceber o vento, começou a olhar para a tempestade que caía, quando ele começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Se nós tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para os problemas, olharmos para o tamanho dos problemas, que certamente são maiores do que nós, são maiores do que a nossa capacidade, são maiores do que a nossa condição de enfrentá-los, certamente iremos afundar. Podemos tirar os olhos de Jesus também por causa do nosso relacionamento, ou melhor, do nosso relaxamento em manter uma comunhão com Ele todos os dias, em manter um relacionamento consistente, um relacionamento profundo com Ele. Podemos tirar os olhos de Jesus por coisas que nós julgamos importantes e interessantes, mas que não são essenciais à nossa caminhada com Deus. Não são fundamentos para a nossa vida com Deus. Não são exatamente aquilo que Ele planejou para nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer: uma coisa faço. Ele não diz duas coisas faço, 3 coisas faço. Foquem em Jesus, foquem na missão do Senhor. Paulo decidiu concentrar-se em uma coisa apenas. Ele não permitia que coisa alguma dividisse a sua mente, dividisse o seu pensamento. Muitas vezes o que nos impede de avançar na direção de Deus, aquilo que Deus tem proposto para nós, é apenas a falta de foco, a perda do foco. Precisamos ajustar a nossa lente, amados. Muitas vezes a nossa lente está embaçada pelo nosso próprio eu. Pelo nosso próprio eu. Devemos olhar para Jesus. Ele é a nossa inspiração. Ele é o nosso modelo de vida. É o nosso modelo de vida. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, Pedro nos diz que Jesus sofreu e nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E a palavra exemplo ali, ela nos reporta as cartilhas que, pelo menos na nossa época de criança, usávamos para alfabetizar as crianças, com as quais nós éramos alfabetizados. Aquelas cartilhas em que as letras eram pontilhadas e a criança precisava, então, traçar, pegar o lápis e fazer um traçado em cima daquele pontilhado para aprender a escrever o A, o E, o I, o O e todas as letras do alfabeto. Jesus é esse pontilhado. Se nós traçarmos o nosso caráter em cima dele, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa referência. Isso é seguir os passos dele. Isso é não tirar os olhos dele. Isso é estar disposto a fazer o que Jesus fez. Não tire os olhos de Jesus. Fixe os seus olhos nele. Ele é seu exemplo. Para enfrentar os desafios deste tempo e do futuro, a igreja precisa estar focada em Jesus. E focada, inclusive, naquilo que combina com Jesus. Porque tem muitas coisas que a gente quer fazer para Jesus que não combina com Ele e que Ele nem sequer pediu para a gente fazer. Mas nós queremos fazer. A igreja tem que ser focada naquilo que combina com Jesus, na palavra de Jesus, no seu evangelho, focado naquilo que importa para Jesus, e nada importa mais para Ele do que as pessoas pelas quais Ele morreu, ressuscitou e voltará. Foque em Jesus. Foque em Jesus. Mas, além disso, procure, meu irmão, minha irmã, considerar algumas coisas. Vejam comigo, verso 3, o verso 1 e o verso 3, lá de Hebreus, capítulo 12. Devemos considerar a nossa nuvem de testemunhas. Temos aqui uma nuvem de testemunhas. Ele disse, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? É o capítulo 11. No capítulo 11, você vai encontrar, em Hebreus, os heróis da fé. Você vai encontrar os heróis da fé. Pessoas que testemunharam por meio da fé. Quando você ler o capítulo 11, procure grifar, marcar, todas as vezes que aparece a expressão pela fé. Pela fé.
Essas pessoas que estão registradas no capítulo 11 nos inspiram a seguir em frente, nos inspiram a perseverar a despeito das dores, a despeito dos problemas, das angústias, das dificuldades que tenhamos na nossa vida. O texto não fala de pessoas que, por causa da sua fé, não tiveram problemas, ficaram isentos de provações. O texto fala de pessoas que confiaram em Deus e, por isso, venceram as provações. Temos aqui, se você observar no capítulo 11 de Hebreus, temos aqui, do verso 1 até o verso 35, aquilo que nós poderíamos chamar de, humanamente falando, de resultados positivos da fé. Resultados positivos da fé. Coisas que nós poderíamos dizer assim, olha, que grande vitória. Sara conseguiu gerar aos 90 anos de idade, que coisa fantástica, sendo estéril, sendo idosa. O autor fala sobre tudo isso, fala sobre Moisés, fala sobre Isaac, fala sobre Noé, fala sobre Abel, fala sobre Enoque, que foi transladado, foi levado para junto do Pai. Que coisa extraordinária. E a gente fica assim impressionado. Mas a partir do verso 35, na segunda parte, veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Considere essa nuvem de testemunhas. Hebreus 11, 35, a parte B. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, pessoas anônimas. Você não tem o nome de nenhum deles aqui. Pessoas anônimas, mas que viveram pela fé, que não tiraram os olhos de Jesus, que conservaram a sua fé a despeito das circunstâncias, assim como nossos irmãos hoje da igreja perseguida estão fazendo ao redor do mundo. Irmãos nossos que se reúnem cada semana num dia diferente, num horário diferente, num lugar diferente. Você tem noção do que é ser um cristão na Coreia do Norte? Você tem noção do que é ser cristão na Nigéria hoje, com Boko Haram, acabando lá com os templos, com as pessoas? Início do ano nós tivemos uma tristeza terrível com a morte de tantas crianças do PEP e seus familiares. As igrejas batistas levantaram oferta para reconstruir aquele projeto social lá, porque crianças foram mortas porque estavam dentro de um templo cristão. Antes de você pensar em desistir, considere essa nuvem de testemunhas. Considere aqueles que no passado não apenas viveram pela fé, mas morreram pela fé. Antes de pensar em desistir, olhe para eles e olhe para estes que estão ao nosso redor, no Irã, no Afeganistão e em tantos outros países, vivendo pela fé. E, se for preciso, morrendo pela fé. Considere essa nuvem de testemunhas e mantenha firme a sua fé em Jesus, não esmorecendo a despeito de qualquer coisa que venha diante de você. Mas considere também a atitude de Jesus. Vá comigo ao verso 3, volte comigo a Hebreus 12, verso 3. Considere a atitude de Jesus diante do sofrimento. Então, quando você estiver sofrendo, olhe para Ele, porque o texto diz: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ou seja, Ele não se cansou e não se desanimou.
E se Ele não fez isso, nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Quando pensar em desistir, lembre-se de Jesus. Creio que o nosso sofrimento seria amenizado se nós procurássemos considerar atentamente o sofrimento de Jesus. Ninguém sofreu como Ele sofreu. Ele deixou o seu trono de glória e veio ao mundo e tomou a forma de servo. Servo obediente até a morte de cruz. Ele se despiu de sua majestade, foi injuriado, foi maltratado, cuspiram no seu rosto, zombaram dele. Na linguagem de Isaías 53, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fez isso por mim e por você, por amor a mim e a você. Ele venceu os desafios que tinha diante de si, e nós, para vencermos os desafios deste tempo, precisamos considerar que aquilo que o próprio Cristo sofreu, ele padeceu uma provação tremenda, mas não desistiu da missão. O propósito da sua vinda a este mundo, qual era? Ir até a cruz e garantir a minha salvação e a sua salvação. Ele não abriu mão da via dolorosa, por mais dolorosa que fosse. Ele desprezou a afronta, na linguagem de Hebreus 12. Ele desprezou a afronta e por isso está sentado à direita do trono de Deus. Da mesma forma, Deus deseja e Deus espera que mantenhamos firmes o nosso propósito de cumprir o seu propósito, cumprir a sua vontade, fazer aquilo que Ele deseja para nós, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar das lágrimas que muitas vezes a gente derrama, apesar das circunstâncias. Portanto, para você vencer os desafios deste tempo e do tempo que virá, certifique-se de que você está vivendo como Deus quer que você viva. Certifique-se que você está correndo a carreira que Deus determinou para você. Olhe para Jesus e não tire os olhos dele. Olhe para Jesus e não tire os olhos dele. Persevere, não desista. E considere, especialmente, aquele que suportou tudo para você e por você. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, que alegria estarmos aqui nesta noite de festa, de celebração. Muito obrigado, Deus, pela Igreja Batista da Redenção, por tudo que esta igreja representa para Ti e para o Teu reino, e para tantas pessoas, ó Deus, que pela sua instrumentalidade já foram alcançadas para Jesus. Continua abençoando, ó Deus, este ministério, continua abençoando esta obra, abençoando o pastor Marcelo, ó Deus, sua família, abençoando toda a liderança e todos os servos do Senhor que fazem, ó Deus, esta igreja, fazem este corpo de Cristo aqui neste lugar. E nós te pedimos, ó Deus, abençoa os teus filhos. E diante de todos os desafios, ó Deus, que eles têm, ó Deus, na sua caminhada com Jesus e por Jesus, ajuda-os, ó Deus, a estarem no centro da tua vontade, cumprindo exatamente aquilo que tu queres que eles façam. Ajuda os teus filhos, Deus, bendito, a perseverarem especialmente em ter os olhos em Jesus, a não tirar os olhos de Jesus por coisa alguma, e estarem unidos sempre a Jesus na missão, ó Deus, que tu estás realizando no mundo. Por favor, Deus, abençoa o teu povo e fortalece o teu povo, encoraja cada dia mais o teu povo para prosseguir, para ir adiante, especialmente fazendo mais e mais discípulos para Jesus. Nós te pedimos e suplicamos essas bênçãos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Amém.